Na primeira aula a gente viu generalidades, né? Vamos dizer assim, ó, o que é o cimento, e a gente discutiu os seus impactos no ambiente. Na aula passada, fundamentalmente, é como é feito o cimento. E hoje a gente vai falar de como funciona o cimento. O processo que se envolve entre você ter um pó, partículas muito finas na água, para se transformar num sólido que pode ter 300 metros de altura, 100 de comprimento. Isso na temperatura ambiente. Nem eu nem o Antônio terminamos a parte das adições, né? Então, cimento, o que que é? Começa com extração de calcário, argila, vai para o forno, faz clinker. O clinker é misturado com sulfato de cálcio, gipsita, né? E isso é moído. Isso é um tipo de cimento. Mas nós fazemos outros tipos de cimento misturando outros produtos, como cinza volante, né? Escória granulada de alto forno, que é o resíduo da produção do ferro Cusa, que vocês viram no semestre passado, né? Então, nós temos uma quantidade grande de cimento que é resultado da mistura do clinker Portland com outras adições. No Brasil, a gente tem talvez 10 tipos de cimento. Na Europa, eles têm uns 30. São variantes do mesmo tema, né? Isso aqui é como ler o gráfico. Eu não tive coragem de explicar isso aqui na aula passada, eu acho que eu continuo sem coragem de explicar agora. Vocês não viram difração de raio-x, então não vamos aprender isso aqui agora. O que é importante vocês entenderem é que os materiais quimicamente reativos, escória, cinza volante, pozolanas, fumos de silício, que em português o pessoal chama sílica ativa, são produtos que são amorfos, que não são cristalinos. Eu sei que muitos acreditam no poder enorme dos cristais, etc., né? Mas do ponto de vista termodinâmico, os cristais são as estruturas com menor nível de energia, são as mais estáveis. Os materiais as reações químicas sempre levam um material de um alto nível de energia para um material para baixo nível de energia. Então os cristais são pouco reativos, a menos que eles tenham uma composição química que os faça solúvel. Os materiais suplementares que a gente mistura com o cimento, eles são essencialmente amorfos, nós não deixamos eles cristalizar, né? A escória de alto forno, ela sai líquida, é resfriada rapidamente e vira amorfo, não tem tempo de assumir uma forma cristalina, né? O alto forno, sei lá, 90 metros de altura, aqui embaixo 1500 graus, eu tenho ferro gusa líquido, que é um ferro com alto teor de carbono, né? E nadando em cima dele eu tenho uma lava vulcânica líquida. Eu resfrio ela rapidamente, ela continua sem uma estrutura cristalina, ela congela a estrutura do material líquido, né? Então, o segredo dos materiais suplementares é que eles são sempre materiais que têm uma estrutura amorfa ou uma estrutura cristalina muito desorganizada, né? A escória, por exemplo, ela é talvez o melhor material que a gente tem para misturar com o clinker, mas ela ainda é lento. Um cimento com escória não vai ter uma grande resistência em 24 horas ou 3 dias. Ele cresce mais lentamente a resistência, né? Vai ter uma durabilidade normalmente um pouco maior por causa da natureza dos compostos químicos formados e tem uma movimentação higrotérmica, quando perde água, ele encolhe mais. Tem uma tendência a fissurar. Então, todos os materiais cimentícios são misturados, são feitos com água. Quando a água que sobrou vai embora, o material encolhe de tamanho. Quando ele encolhe de tamanho, surgem tensões. Imagine o prédio, ele está cravado nas fundações, o solo é muito rígido e a estrutura que está em cima está encolhendo, mas as fundações estão fixas. Surgem sempre tensões, né?
Pozolanas naturais vêm de vulcão, a gente não tem pozolana natural no Brasil, pouquíssima pozolana natural no Brasil. Tem outras fontes, tem micro-organismos que têm um exoesqueleto de silício, são as diatomáceas, que entram na internet, tem fotos maravilhosas. E esse exoesqueleto de silício é um silício amorfo. E esse silício amorfo pode ser usado no cimento também, né? A gente também fabrica pozolanas calcinando argila. É como se a gente fizesse cerâmica. Cerâmica, o que é a cerâmica vermelha? É uma argila que foi a um forno e perdeu a sua estrutura cristalina. Para fazer uma argila calcinada para misturar com cimento, eu só não faço ela no formato de tijolo, eu levo o pó ao forno. E ele perde a sua estrutura cristalina e fica reativo, né? A gente usa muito resíduo industrial. Aqui está preto, mas a cinza de casca de arroz é um produto. A casca de arroz tem 20% dela é silício, na casca, que o arroz tira do solo. Quando eu queimo a casca para gerar energia, sobra o silício. Esse silício, ele é amorfo também, porque ele estava depositado dentro das células. Não é um quartzo, ele é um silício amorfo, não tem espaço para ficar cristalino. A sílica ativa é resíduo produzido na fabricação de ferro-silício ou, mais importante, de silício metálico. Silício metálico são os chips de computador e de celular. Para fazer chip de computador e celular, eu encontro muito silício na natureza oxidado. Eu preciso fazer silício metálico, preciso reduzir ele. Isso é feito a 3.500 graus. A 3.500 graus, o silício, parte do silício vira vapor. Ele sobe e ele condensa, como se fosse água. Só que é sílica. E forma uma sílica amorfa também, né? Tem a cinza volante, que é produzida em termoelétricas. A cinza volante e o silício ativo, como eles são líquidos que são solidificados no ar, são sempre esferinhas, né, muito bonitinhas, isso é muito conveniente. Mas metacaulin, que é uma argila calcinada, tem forma de plaquinha, né? A reatividade deles também depende da área específica, e a área específica aqui é muito maior que a do cimento, via de regra. Então, são materiais que reagem com o cimento, eles são mais lentos, e eu trabalho bastante com área específica. Então, só para... Isso aqui é um gráfico que mostra... Pego um cimento e vou trocando o clinker por uma cinza, neste caso, uma cinza vegetal. Acho que é bagaço de cana, que também tem silício dentro dele. A resistência, num primeiro momento, começa a subir, a cinza melhora o desempenho, chega a um ponto, nesse caso aqui por volta de 30%, 35%, que se eu colocar mais cinza vegetal, que é uma sílica, dentro do meu cimento começa a perder resistência. Então, essas adições, elas têm um ponto a partir do qual o resultado não é muito bom. E esse ponto, ele vai variar de produto a produto. Para encerrar, tem uma coisa que talvez seja o que a gente vai mais usar no futuro. E que é trocar parte do cimento por uma partícula inerte não reativa, que é chamado filler. Filler é alguma coisa que fill, em inglês, é preencher. Qual é o problema que tem? A pergunta que foi feita por uma colega de vocês, que foi minha estagiária, era assim: quanto cimento eu preciso para fazer 1 metro cúbico de concreto? Quanta reação química eu preciso para fazer 1 metro cúbico de concreto? E a gente está chegando à conclusão que muito menos cimento do que a gente usa hoje em dia. Nós estamos desenvolvendo aqui na escola concretos que usam 25% do cimento usado no mercado. E tem um comportamento similar. Tem algumas diferenças, mas no geral o comportamento é igual, com 1/4 do cimento do mercado. Na verdade, o que chegou à conclusão? Que eu não preciso que todo o pó, todo o fino que vai no concreto, seja quimicamente reativo. Eu posso ter
uma parcela grande de finos que não são reativos, se eu fizer as coisas certas. De uma forma geral, né, a indústria já usa, no Brasil, uns 7% do cimento é filler calcário, já usa isso. Então, o que nós estamos propondo agora é que a indústria pare de usar 7% de filler e talvez vá usar, em alguns cimentos, 70% de filler. Então, num saco de cimento vai ter muito mais produto inerte do que produto reativo. É perfeitamente possível, em muitas aplicações tem muitas vantagens, né? Ele não tem reação química significativa, ele está lá ocupando o espaço, enchendo o volume. Eu preciso do cimento, que vai estar lá, o clinker vai dissolver e vai colar esses grãozinhos de calcário, formando um maciço completo. Okay? Então isso pode ser feito. Então o filler funciona assim, esse é o meu cimento, né? E eu vou colocar microgrãos mais finos entre os grãos de cimento. Quando esse cimento dissolver, ele vai preencher todo o espaço, né? O que é interessante é que eu consigo hoje, o que não era possível há 20 anos atrás, colocar esses finos e ao mesmo tempo reduzir a água. Porque aqui eu tirei, o fino entrou no lugar da água. Tá? E isso é possível porque eu tenho produtos químicos que a gente chama de dispersante. A gente, então, com os fillers, a gente reduz a quantidade de água, tornando o sistema um pouco mais eficiente, né? Isso aqui nós não vamos poder fazer agora, mas só para vocês podem depois dar uma olhada. O Brasil produziu em 2015 63 milhões de toneladas de cimento. Temos uns 27 milhões de toneladas de ferro gusa, né? Produzimos 8 milhões de toneladas de escória por ano no Brasil. Então, a escória de alto forno no Brasil pode ser 12% do cimento. Em alguns cimentos, a escória é 70%. Em outros é 0%. Na média, não pode passar de 12% porque não tem mais escória. Clinker, a indústria cimenteira faz o quanto precisar. Escória, ela precisa que a indústria do aço ou do ferro gusa forneça. E a indústria de ferro gusa não fabrica escória, ela fabrica ferro gusa. A escória é aquilo que ela faz, que sobra quando ela faz o ferro gusa. Então nós temos 12 milhões de toneladas de escória no Brasil e não vamos ter mais. Um pouco mais, talvez. 8 milhões. E a gente consegue, então, colocar 12% da escória no cimento. Mais do que isso não é possível. Tem no livro do Meta um bom capítulo de adições, mas tem esse capítulo aqui da Denise Dalmolin, no livro do Ibracon, tem umas 20 cópias lá embaixo, que também é bem legal. Ok? Então, só para vocês entenderem, escória, cimento vai ser clinker, sempre tem gipsita, que é a nossa fonte de sulfato, vai ter filler calcário no Brasil, até 10%, na Europa até 35%, pode ter escória granulada de alto forno e pode ter pozolanas, que a mais comum é cinza volante. É cinza volante porque ela voa. Ela queima em suspensão, sai pela chaminé e ela é capturada na saída da chaminé. Então, o cimento sempre tem, via de regra, tem esses três aqui. E alguns cimentos vão ter esses 13 escória, outros esses 13 cinza volante. Muito raramente não vai ter filler. De uma forma geral, sempre tem um pouquinho de filler calcário. É o material mais barato para colocar e ele melhora algumas propriedades do cimento. E melhora o custo, que é sempre importante. Tá. Combinando essas matérias-primas, eu faço um monte de cimento. CP5,
O CP5 tem clinker, gipsita e um pouco de filler. Né? CP3, CP4, que tem pozolana. E cada um desses cimentos, tirando o CP5, ele pode ser feito em duas resistências mecânicas, 32 e 40 megapascal. Eu tenho uma variedade de matérias-primas que eu combino para fazer uma variedade de cimento. E cada cimento tem, como as matérias-primas têm composição, embora tudo seja silício, alumínio, cálcio, né? Que são as matérias-primas, a composição fundamental de tudo que está aqui, a proporção entre essas fases é diferente e o meu cimento tem uma composição química diferente e um comportamento diferente. Nem todo cimento é igual. E vocês não podem cair na história que todo cimento é igual, porque não é. Alguém tem alguma dúvida sobre cimento? Oi. As características do CP3 e do CP4, quais são as diferenças deles na prática? Bom, está na tabela lá, mas o CP4 tem acho que até 50% de pozolanas, que é um produto extremamente lento de hidratar. Então, o cidadão está tá com pressa, precisa remover as formas do concreto depois de 7 dias, talvez dê para usar um CP4. Mas se ele tiver um ciclo de produção que tem que remover as formas com 3 dias, 4 dias, CP4 não vai ser a solução. Tá? Ele é um cimento lento. Tem baixo calor de hidratação. Você vai para uma barragem ou para um concreto massa de uma fundação, o CP4 é um cimento excelente. Tem grande durabilidade, por causa da composição química, a ambientes marítimos. Uma obra marítima é uma boa opção. O CP3 ele pode ter até 70% de escória. O calor de hidratação é um pouco mais alto que o CP4, mas ele é um pouco mais rápido. Mas funciona igualmente. Também é bom para obras marítimas. Tá? E aí tem o CP5, que é o mais comum, o mais reativo. Ele é um cimento extremamente rápido. Em 3 dias ele já tem 75% da resistência, e aos 7 dias ele já tem uns 90% da resistência. Agora, não é durável numa obra marítima, não posso usar para fazer um grande bloco de fundação, porque ele vai ter problema de excesso de calor de hidratação. E é mais caro. Ok? Então, tem na literatura, vocês deem uma consultada lá, vocês vão precisar entender um pouco de como essas histórias, esse tipo de cimento influenciam. Vamos entrar agora de como funciona o cimento. O nome do processo que leva ao endurecimento do cimento chama-se hidratação, não é secagem. É reação com a água. O cimento só endurece se tiver água para que ele reaja quimicamente. Do contrário, não endurece. E o desempenho final, né, do que a hidratação vai formar uma microestrutura, que é o que governa o desempenho do cimento Portland. A ideia é que vocês entendam o que é a hidratação e qual é a cinética, como umas pozolanas, por exemplo, afetam. Né? Entender que a hidratação vai gerar uma pasta que tem uma microestrutura que envolve uma fase muito importante, que são os poros. Por que os poros são importantes? Alguém tem um chute? Por que os poros interessam? Porosidade sempre influencia na resistência. Eles também influenciam na permeabilidade. Quer dizer, não tem transporte de massa por meio do sólido. É muito lento, é difusão. Pelos poros são avenidas. E a gente vai procurar, então, entender, no final, como a microestrutura que decorre da hidratação influencia no comportamento dos concretos. Essa aqui é a primeira e a mais importante pergunta que vocês precisam entender. Como as micropartículas, dentro de uma suspensão que estão lá na água, deixam de ser partículas individualizadas e passam a ser um sólido contínuo. Porque é esse o milagre. Na cerâmica, o processo passa por fusão.
Eu vou aquecendo lá a cerâmica até uma temperatura elevada, os grãos se fundem e o líquido solda um grão no outro. Vai ser um processo de sinterização. Nós usamos isso no clinker. A diferença do cimento é que esse processo ocorre a temperatura ambiente e literalmente em qualquer lugar com temperatura acima de 3 graus centígrados. Acima de 3, 4 graus centígrados, mistura o cimento com a água e ele vai, os grãos vão desaparecer e ele vai formar um sólido. Só tem, quer dizer, para o grão desaparecer, ou ele é fundido, o que a temperatura ambiente não acontece, ou ele dissolve. No caso do cimento, ele vai dissolver. Então, os grãos de cimento expostos à água dissolvem. A mesma coisa ocorre com os grãos de escória, cinza volante. Eles vão desaparecer. Só pode dissolver enquanto tiver água. Os grãos dissolvem, a concentração de íons cálcio, silício, que fazem parte do cimento, e alumínio, na água aumenta. Quando a concentração fica muito alta, o que acontece? Começa a precipitar. Chega na concentração crítica, o material começa a precipitar. Satura e precipita. E aí mais grãos de cimento vão dissolver. Satura e precipita. Precipita o quê? Um novo produto. E como esse produto foi formado no meio aquoso, esse novo produto vai incorporar água. Então o meu sólido, que era anidro, não tinha água dentro dele, saiu de um forno a 1500 graus. A escória também saiu a 1500 graus. A argila calcinada eu calcinei, tirei a água combinada. O sólido que era anidro incorpora a água, ele aumenta de volume. Então o processo de solução, saturação, precipitação, um novo sólido. E aí, esse novo sólido, ele está precipitando no líquido. Ele vai ocupando o formato que o líquido estava ocupando. Um cristal começa a crescer coladinho no outro, do lado do outro, e eu tenho a forma da minha forma. É assim que a coisa funciona. E a resistência surge porque o volume de sólidos aumenta. Parte da água deixa de ser líquida e passa a se incorporar novamente ao sólido. Num certo sentido, eu estou revertendo o que se fez no forno. Ok? Então, todo material, todo ligante, absolutamente todo ligante hidráulico vai acontecer isso. Então, olhando, eu tenho as partículas do ligante na água, passou um certo tempo, a parte de fora da partícula dissolveu e precipitou um produto hidratado, que tem um volume um pouco maior do que o volume dos sólidos originais. Se quiserem um número, o volume de sólidos aumenta uns 20%. Depois a gente vai ver a conta com mais precisão. Então, o volume de sólidos aumenta 20%. E o volume da água diminui, porque a água sai do líquido, ela passa a ir para o sólido. Aí o operário olha para o concreto e fala que o concreto está secando. Não é exatamente verdade. Porque se você misturar o cimento com água e secar ele no micro-ondas, ele não vai formar um sólido. Tá? Então, ele seca, ele forma sólido porque hidrata. Então, o volume de sólidos inicial é menor que o volume de sólidos final. E o volume externo, aparente, é constante, que é o volume da nossa forma. É assim que o sistema funciona. É bem simples. Isso funciona para o cimento, funciona para o gesso e, em certa medida, funciona para a cal. Todos os ligantes funcionam desse jeito. Quanto mais fino for o ligante, mais rápida é a dissolução. Então, a área específica, tamanho de partícula, são todas substâncias muito finas. Se eu fizer cimento grosso, com 10 milímetros de diâmetro, vai dissolver? Vai.
vai precipitar hidratados? Vai, numa velocidade geológica. Em 1 milhão de anos eu terei uma pedra. Pico isso em partículas finas, a reação é rápida. Ok? Entendido? Isso aqui é a foto de grãos de cimento no microscópio eletrônico de varredura. Isso aqui é meio micrômetro. E aqui tem uma curva de distribuição de tamanho de partícula típica de um cimento. Vocês são familiarizados com distribuição de tamanho de partícula? Quer dizer, como é que alguém pode saber que eu tenho 2% de partículas com 1 micrômetro? Você consegue imaginar uma forma de medir tamanho de partícula? Distribuição de tamanho de partícula te dá mais ou menos quantas partículas eu tenho para cada tamanho. O tamanho está aqui numa escala logarítmica. Se fosse fazer com areia, nós usamos uma peneira. Agora, uma peneira de 1 micrômetro a gente não tem, né? Então, existem equipamentos que permitem, eu posso fazer isso por microscopia óptica ou microscopia de varredura, mas eu posso fazer por difração de laser e tudo mais. Então, olhando para essa curva aqui, a maioria das partículas está abaixo de 30 micrômetros no cimento. A maioria. Talvez a metade das partículas tenha alguma coisa, esteja abaixo de 15 micrômetros. Mais ou menos. É extremamente fino. E por ser extremamente fino, ele vai reagir rapidamente. E por ser fino, é que a mistura do cimento com a água não é sopa de pedra. Ele é como é a farinha na água. Tem uma grande área específica e o grão tem uma massa pequena. E por isso que a suspensão fica um creme. Então, cimentos são partículas finas. Aqui a gente tem o nosso cimento que nós vamos falar é sempre o cimento Portland, mas vocês precisam saber que existem outros tipos de cimento. Esse cimento de aluminato de cálcio, ele é um cimento utilizado para revestimento de fornos. É um cimento para trabalhar a 1.200, 1.500, 2.000 graus de temperatura. Então, o forno de cimento usa um revestimento de aluminato, né, de cálcio. Eu tenho magnésio também, aluminato de magnésio, tem várias tecnologias. Tem o cimento belítico, e ultimamente o pessoal andou desenvolvendo alguns cimentos que, eles endurecem primeiro com a água, eles dissolvem, endurecem rapidamente com a água, mas eles vão, de fato, ganhar resistência reagindo com CO2. Esse Solid aqui tem muita cobertura, é um cimento com balanço de CO2 negativo. Ele absorve, em tese, mais CO2 do que é usado para fazer o produto. Nem sempre isto é verdade. E não, infelizmente, esse cimento dificilmente vai ser um cimento de grande escala. Mas tem muita coisa sendo desenvolvida nessa área. Então, hoje tem muita pesquisa em novos ligantes e alguns certamente chegarão ao mercado brasileiro. Nós vamos nos concentrar em cimento Portland. Não sei se vocês lembram do que eram as fases presentes no clinker. O que entra dentro do forno de cimento, do forno de clinker? Calcário, que o CO2 vai sair pela chaminé e sobra óxido de cálcio. O óxido de cálcio é 66% do clinker. Então, as fases do cimento vão ter um monte de óxido de cálcio. Depois vem silício. O silício vem da argila. A argila tem silício, alumínio e ferro. Então, cálcio, silício, alumínio e ferro é o grosso da composição química do meu cimento. Mais de 90%. 4 espécies químicas que são as mais abundantes na crosta terrestre. O produto mais comum é esse C3S, que é 3 cálcio para 1 silício. Depois vem o C2S, é 2 cálcios para 1 silício. O C3A
é 3 cálcios para um alumínio e o C4AF é cálcio, é o C3A mais um pouco de ferro. Então, ferro é um pouquinho. Todos esses compostos químicos vão se dissolver. Então, eu faço isso, vai para a água, o cálcio sai daqui, é cálcio. Sai cálcio daqui também. E a água fica uma sopa de íons. A pegada é que esse produto dissolve mais rapidamente do que esse. Mas, no final, cálcio é cálcio. A água está cheia de íons. Esses íons vão reagir quimicamente entre si com a água e vão precipitar. A fase mais importante é o silicato de cálcio hidratado, que é uma combinação das 2 espécies químicas mais comuns, que é o cálcio e o silício. A fórmula é CSH e ele não tem uma composição química estável. A proporção entre cálcio, silício e água é variável, o que é muito interessante, porque dá muita flexibilidade. Sobra um pouco de hidróxido de cálcio, os aluminatos vão se combinar com o que está faltando aqui, sulfato, formando tringita e outras coisas. Então, sem querer entrar muito no detalhe, essas espécies químicas aqui vão desaparecer e vão resultar numa água saturada por íons. E desta água vão precipitar uma quantidade grande de novas fases cristalinas, né? Começando pelas coisas menos importantes, se eu fizer um cimento sem adição de gipsita, o cimento que foi inventado pelo Sr. Aspidin não tinha gipsita, era clinker. Coloquei ele na água, imediatamente ele começa a reagir. O primeiro sistema a reagir, o que dissolve mais rápido, é o C3A, que é 3 cálcios e um alumínio. Ele vai combinar com a água, formando uma dessas espécies químicas, dependendo da disponibilidade de cálcio e de alumínio, relativa entre cálcio e alumínio. E essa reação, ela é imediata. Misturei o cimento na água, ele começou a endurecer na hora. Isso é muito inconveniente. A sorte é que alguém, não se sabe muito bem como, decidiu misturar no clinker gipsita. Gipsita é o minério do qual a gente faz gesso. Gipsita tem um cálcio sulfato, é CaO, SO3, Então, eu misturo gipsita, a gipsita dissolve também, e ela vai formando um produto chamado etringita, depois monossulfato e mais monossulfato. Mas o importante para vocês lembrarem é que a adição de gipsita, ela torna o processo de hidratação do cimento lento. O que é mais importante não é essas equações, é o conceito. Eu coloco gipsita, ela captura o C3A, mas esse processo, essa reação entre a gipsita e o C3A, ela é bem mais lenta. Isso nos dá 1h30, 2, 3 horas entre misturar o cimento e começar a colocar. Então, quando eu coloco gipsita, eu ganho tempo para moldar o concreto, a argamassa e tudo mais. Se eu tiro a gipsita, a reação começa muito rapidamente. É extremamente... tem poucas aplicações onde isso é interessante. Ok? Então, essa é a coisa mais importante. Isso aqui está no livro do Paulo Monteiro e do Meta. O Antônio achou isso interessante. Então, na verdade, para simplificar para vocês,
a quantidade de gipsita que eu preciso dentro de um cimento depende da quantidade e da solubilidade do C3A.